vamos falar do PAC parado do Lula, cara. Que coisa engraçada, né? O Lula estava apostando nesse PAC para ser a grande vitrine do governo dele, para ele poder chegar em 2026 e se reeleger, mostrando, olha só, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro também, e fizemos a refinaria não sei aonde, fizemos a obra não sei aonde. No final das contas, isso aqui é só corrupção mesmo, a gente sabe que é corrupção, então que bom que está parado, né? Mas por que está parado? Como é que o Lula não consegue fazer o PAC andar, né? Porque tem gente querendo fazer roubalheira? Tem, sempre tem, todo governo tem, né? Mas eu acho que até o Lula não se dá conta do quanto o governo brasileiro mudou desde a época que ele era presidente, né? Não foi só o Bolsonaro ter chegado à presidência, não, teve mudanças sensíveis na forma como as pessoas encaram o Estado. Pois bem, eu já expliquei para vocês o absurdo que é essa ideia do governo fazer a economia crescer, não porque o governo vai investir na obra, vai fazer não sei o que lá. É uma ideia que tem também na direita, tá? Tem um pessoal de direita aí que é sócia de direita. Os militares, por exemplo, os milico aqui no Brasil achava isso, não porque eu vou fazer a usina de Itaipu para gerar energia e não sei o que lá, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que lá. No final das contas, só prejudica a economia brasileira. Por que prejudica? Porque é o que eu falo para vocês, a relação quando ela é voluntária, quando os dois lados estão de acordo com aquela relação, ela sempre vai gerar valor. É assim que a economia cresce, é assim que as pessoas ficam ricas, ficam melhor de vida, ficam ricas no melhor sentido. Não necessariamente ricas com mais dinheiro, mas ricas com mais comodidades, com mais coisas. Quando você compra um carro, por exemplo, você perde dinheiro, né? Você entregou um dinheiro para ficar com o carro. Mas você ganhou comodidade, você tem um carro agora para andar, então a sua situação de vida está melhor do que estava antes. Então é isso que faz a sociedade prosperar, são trocas voluntárias. O governo, por outro lado, ele se baseia em trocas obrigatórias, né? E aí toda troca obrigatória necessariamente, obrigatoriamente, destrói valor. Sabe por quê? Por um motivo simples. Se ela não destruísse valor, ela não era obrigatória, ela não precisava ser obrigatória. Para pensar. Se alguém vira para você, me dá um dinheiro aí que eu vou te dar um benefício qualquer. O que você faz? Bom, se é um benefício bom, eu vou dar dinheiro, né? Se tem vantagem para os dois lados, né, você paga, não precisa ser obrigatório. Se é obrigatório, é porque necessariamente é destruição de valor. Quando um cara te assalta na rua, que ele bota uma arma na sua cabeça e fala, me passa a carteira, é ruim, você sabe que é ruim, não tem valor sendo criado. Por isso que criminalidade é uma coisa ruim na sociedade, porque ela destrói valor. É igualzinho ao governo, ela destrói valor nisso daí, né? As relações precisam ser voluntárias entre as pessoas para gerar valor. Então, por definição, tudo que é feito pelo governo é perda de valor. Você pode até dizer que em determinadas situações é importante isso, porque para garantir o futuro do país, para defender o país em caso de uma guerra, não sei o que lá. Pode até ter argumento de que isso é bom de outra forma, mas criar valor não é. Governo nunca melhora a economia, é incapaz de fazer isso, porque o governo destrói valor. E aí me vem o idiota do Lula com essa ideia de sócia de que não, que vamos fazer as coisas que o governo vai investir e vamos ganhar dinheiro e vai ser bom para a sociedade, porcaria nenhuma. Pode até ser politicamente interessante para o Lula, porque o Lula vai virar, vai falar, tá vendo? Eu fiz a refinaria XYZ, eu fiz a linha de trem XYZ e não sei o que lá. Aliás, até aqui, do que o Lula fez, era tudo que vinha coisa do Bolsonaro, a linha de leste-oeste, a linha de trem lá da Bahia, já tinha sido licitada na época do Bolsonaro, vai ser entregue agora, o Lula vai inaugurar como se fosse uma coisa dele, coisa e tal. A coisa foi feita lá atrás, então não tem lógica nenhuma. O que tem que ele fez mesmo foi a refinaria, desperdício de dinheiro lá no Pernambuco, né, uma refinaria enorme, para processar um óleo errado, para produzir coisas que não são necessárias, uma destruição de valor enorme que só ajuda a Novo Honor, né, a Odebrecht, essas empresas da corrupção aí da Lava Jato e coisa e tal. Mesmo essas coisas terríveis que o Lula queria fazer, ele não está conseguindo fazer aqui. Ó. O levantamento feito pelo Estadão, no ritmo das obras com base em dados da Casa Civil, revela que há motivos de preocupação para o Lula. O órgão do Rui Costa, cara, o Rui Costa é um incompetente. Lula, você não percebeu que, aliás, eu sei como é que é. O Rui Costa é um incompetente. O problema do Lula é que ele só tem incompetentes. Quem que é pessoa competente no governo Lula? Não tem. É todo mundo incompetente. É Haddad, é Mercadante, é Rui Costa, Jacques Wagner, Múcio. Só tem incompetente no governo Lula, cara. É por isso que ele tem que pegar esses incompetentes mesmo. Só tem incompetente lá. Quem seria a pessoa competente que, em sã consciência, iria se associar a um governo de um pinguço corrupto? Não, ninguém competente quer estar no governo Lula. Lógico, todo mundo quer se afastar dessa coisa que é um desastre em andamento, né? Todo mundo foge disso daí. Aí só sobra os incompetentes para o Lula, né? Aí ele fala aqui, ó, o Rui Costa ainda patina na condução do programa, que foi marcado no passado por atrasos, cancelamentos e suspensões de obra. É isso que vai acontecer.
o cara vai começar a fazer um monte de obra, vai chegar perto da eleição, 2026, o Lula vai querer inaugurar um monte de coisa, vai pegar um monte de coisa inacabada, tentar inaugurar e coisa e tal, pelo efeito eleitoral, jogou uma fortuna de dinheiro nessas coisas, no final das contas as coisas não vão ficar prontas, vão ser abandonadas, o dinheiro foi jogado fora, o Lula usou para propósitos eleitorais, como já fez tantas outras vezes no passado, e não resultou em nada de positivo para a população brasileira, é o que se espera aqui, ó. Dos 11 mil projetos previstos quando lançaram o PAC, 55 mil e brau ainda não tem nenhuma ação tomada, não saíram do papel, não tem nada. E mesmo os outros que saíram do papel não estão muito melhor do que isso, né? Os números podem ser ainda piores. As ações divulgadas chegam a computar como em execução obras paradas, ou seja, tem coisa dizendo que está em execução, mas que também não saiu do papel, não começou ainda. Aqui, ó. O mandato é só de 4 anos, daqui a pouco a gente termina o mandato e não consegue executar. Felizmente, né, Lula? Essa corrupção toda que você está esperando ganhar aí, até para ajudar você a conquistar o segundo mandato, pode não chegar a tempo, né? Mas não se trata só de burocracia, né? O Lula não tem dinheiro. Seria 1,7 trilhão até 2026, boa parte dos recursos oriundos dos orçamentos das estatais de financiamento e desembolso do setor privado. Ocorre que a União não tem dinheiro. O Lula gastou dinheiro todo para ajudar os amiguinhos dele, os sindicalistas todo, que ele encheu a Petrobras de sindicalista, encheu os Correios de sindicalista e não sei o que lá, para tentar salvar os amiguinhos sindicalistas dele, totalmente inúteis, que não produzem nada, e agora o governo não tem dinheiro para bancar esse pessoal, né? É o que eu falo para vocês, é uma situação cada vez mais complicada do Lula. O Lula queria governar como se ele tivesse em 2003, só que não está mais, o Brasil mudou de 2003 para cá. Eu sei que é difícil imaginar isso, né? Assim, a gente tem a impressão que continua a mesma bosta que foi desde sempre, coisa e tal. Aí, via de regra, estamos na mesma bosta mesmo, mas algumas coisas mudaram, né? As coisas não são mais como eram naquela época. Naquela época, o Lula não tinha mais a vigilância da informação descentralizada e distribuída, das pessoas prestando atenção no que está acontecendo no governo, né? Então, no final das contas, é isso daí. Aqui, ó. Agora, busca-se alguma racionalidade para as emendas após o STF cobrar a transparência e suspender os pagamentos. Ou seja, o Lula foi nas emendas dos parlamentares porque ele queria dinheiro para o PAC dele, para ele fazer propaganda e coisa e tal. Ou seja, mais desperdício de dinheiro ainda. O Lula se ferrou, né? Porque o judiciário foi obrigado a voltar atrás, a pagar as emendas dos parlamentares no final das contas, e o Lula ficou chupando o dedo mais uma vez. Tomara que o Lula perceba o grande mal que ele faz para o Brasil. Por quê? Porque ele está indo no lugar errado. Ele está indo no sentido de aumentar o tamanho do Estado, e esse é o sentido errado da coisa. O Estado tem que diminuir de tamanho, e tem que diminuir de tamanho rápido, ou então não vai dar conta de continuar de pé.